Olá a todas, olá a todos. Estamos aqui mais uma vez pela nossa Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Estamos aqui hoje para falar sobre políticas públicas. É uma coisa muito boa. E estamos aqui, gente, aqui pela nossa querida Rádio Nova Aliança da Arquidiocese de Brasília e também para quem está acessando pelas nossas redes sociais, seja no nosso canal do Facebook, ou seja no YouTube. E aqui hoje nós estamos com uma boa presença também, mais uma vez aqui com a gente, né? E hoje, mais uma vez, é a primeira vez, né? Milton Carvalho. Milton Carvalho, que ele está hoje, ele está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele vai falar um pouquinho também da gente, lá ele está trabalhando lá na coordenação geral de tecnologia assistiva. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre políticas públicas. E claro, vai chegar nessa parte também, mas o Milton, nosso convidado aqui. Olá, Milton, tudo bem? Olá, Fernando. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? É uma alegria, um prazer enorme estar com você, conversando sobre um assunto tão importante, tão caro para a gente. Desde já, Fernando, parabenizar pelo seu trabalho, eu acompanho e admiro muito o trabalho social que vocês fazem. Então, para mim, fazer parte desse projeto é uma alegria imensurável. Que bom, Milton, que bom. Olha só, hoje nós queremos falar e buscar um pouquinho de superação, talvez, é um sentido de formação que é uma das prerrogativas da nossa comissão, formação o que a gente pode oferecer de conhecimento e para ampliação da nossa capacidade de perceber. E aí a gente tem, Milton, você já conhece já também na Igreja Católica, tem o método ver, julgar e agir, que, claro, tem toda uma transformação e também tudo que nos ambienta. Como é que eu falo de ver para uma pessoa com deficiência, como o Milton, no caso a deficiência da visão, né? E aí eu falo do ver. E aí, nesse sentido, ver, mais do que ver, é o perceber a realidade. E aí a igreja também adota esse método para com aquela visão de Moisés, né, quando Deus aparece para ele e diz: "Eu vi, né? Eu vi o meu povo, eu vi o sofrimento do meu povo". E às vezes na nossa formulação teológica é perceber essa percepção de Deus, é perceber né, na verdade, um tema de misericórdia, compaixão. O julgar, mais do que o julgar, não avaliar essa realidade. Avaliamos realidades e buscamos atuar, que aí já vem o agir, que é a dimensão da reflexão cuidadosa com relação ao que percebemos, e essa percepção nos interpela e minimamente nos questiona. E quem não se deixa questionar pela realidade talvez não esteja fazendo uma experiência com Deus, com o Pai da bondade, com esse abismo de caridade e compaixão. E aí, o tema do agir. O que podemos fazer diante do que vemos, diante do que percebemos que ainda não crescemos o bastante? Por isso que a gente fez esse convite hoje aqui para estar com o Milton Carvalho, né? Ele para tratar de nossas capacidades de crescermos com relação ao tema de políticas públicas e com um viés específico para refletirmos, acolhermos e propor ações organizadas em nossas comunidades com relação, no caso específico, a pessoas com deficiência. E aí, Milton, com você, né, a gente vai buscar crescer nesse tema. Primeira coisa, vamos falar sobre esse tema que a gente já nos bate-papo aí que a gente teve muitas vezes, eu acho que a gente pode crescer muito, que é sobre o tema, esse tema de pessoa com deficiência. Como é que é isso? Você é cego, né, que fala, não, ele é cadeirante, a pessoa como é que é esse tema? Vamos crescer com isso. Vai lá. Fernando, eu acho essa introdução ela é muito importante e como foi rico você trazer essa questão do ver, perceber e julgar, né? Porque tem uma ligação direta com a relação entre a sociedade e as pessoas com deficiência. E por que isso, né? Porque, primeiro, a pessoa com deficiência ela ainda é percebida, é vista pela sociedade e vista no sentido não amplo
né, no sentido literal dos olhos, mas percebida ainda pela perspectiva médica. O que é isso? A deficiência, ela é vista ainda como doença. E a deficiência, ela não é necessariamente uma doença. A gente diz que é uma característica. A cegueira, a limitação física, ela é tão característica do corpo quanto a cor do cabelo, a cor da pele, o biotipo do indivíduo. Então, isso são meras características corporais. E aí, por que que a gente precisa, Fernando, perceber a real dimensão da deficiência, como ela se aplica hoje? Porque isso vai aplicar, isso vai refletir como nós vamos interagir e reagir em relação a essas pessoas. Então, o que é que a gente hoje quer passar? Que a deficiência, ela não está no indivíduo, ela não está em Milton, que é cego. A deficiência, ela está nas barreiras em que a pessoa interage no meio da sociedade. Vamos pegar um exemplo. Um usuário de cadeira de rodas, né? Por quê? Porque não é um cadeirante. Porque quando a gente fala em cadeirante, você coloca como característica a cadeira de rodas. Só que a gente está falando de um indivíduo, de uma pessoa. É tanto que o termo não é portador de deficiência ou portador de necessidades especiais. Ah, eu queria tanto, Fernando, ser um portador, porque aí, quando eu quisesse, né, quando eu tivesse enjoado da minha cegueira, eu deixava ela em casa. Não, portar é algo que a gente carrega. E a deficiência não é algo que a gente carrega, é algo que faz parte do nosso ser enquanto pessoa. Então, nós somos pessoas com deficiência. Eu sou uma pessoa cega, o colega é uma pessoa que usa cadeira de rodas. Então, voltando a essa questão da caracterização da deficiência, vamos imaginar. O indivíduo chega em um determinado ambiente, um comércio, um atendimento médico, e o único acesso é por degraus. A gente começa a se perguntar, onde é que está a limitação? Está no indivíduo que está numa cadeira de rodas, mas ele se locomove na cadeira de rodas, ele anda. Ele não anda no sentido literal que a gente impôs como normal, mas ele anda. A deficiência, ela vai estar no espaço, que não tem um acesso adequado para aquela característica. Percebe? Da mesma forma, se eu chego num restaurante e não tem um cardápio em braille, não sou eu que sou incapaz de ler. Eu sou formado, eu sei ler, sei escrever, mas é o restaurante que me impôs uma barreira e não tem uma ferramenta que me permita ler as informações que tem ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que o termo correto é sempre pessoa. Pessoa com deficiência, pessoa cega, pessoa em cadeira de rodas, pessoa autista, pessoa com síndrome de Down. A pessoa, ela deve estar em primeiro lugar. E a segunda questão que a gente tem que compreender é que não é o indivíduo que é limitado. Limitado é o meio social onde ele se encontra. É o meio que impõe as barreiras. E essas barreiras, Fernando, só para finalizar esse início da nossa conversa, ela pode ser arquitetônica, né, que é aquelas que a gente vê nos espaços físicos, ela pode ser da ordem da comunicação, né? Imagina uma pessoa surda que tenta se comunicar em um ambiente que só tem pessoas que falam português. Isso é uma barreira de comunicação, né? A barreira ela pode ser tecnológica e ela pode ser atitudinal. Eu acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa barreira atitudinal, que ela é bastante significativa para o nosso processo de crescimento social, Fernando. Muito bom, Milton, muito bom. Muito obrigado também, assim, já desafia já aqui na nossa cabeça, quem está ouvindo, quem está participando com a gente aí no YouTube ou no Facebook.
Muito bom para a gente. Muito obrigado, desde já sempre agradecido com isso. E aí essa questão atitudinal, né? Ou você, que pena que você é cego, é isso, né? A gente trabalha umas coisas assim, que a gente brinca com isso, assim. Ai, como é que a gente que a gente pega, né, de um pensamento que às vezes eu chamo de romantizado, ou tadinho, né? Que história é essa? Como assim? Que pena é essa que a gente sente? Qual será a atitude? E boa parte dos que participam com a gente são cristãos e cristãs que estão buscando ser cada vez mais crescidos nas suas expressões de fé. A questão da atitude. Como é que é isso? É para sentir pena? Como é que é? Ô, Fernando, deixa eu trazer uma experiência para a gente distrair só um pouquinho com os Sim, ouvintes. claro. Eu sou de Pernambuco, né, do Nordeste brasileiro, e Hum. tem uma expressão de dó que usa muito lá, que é em, em. E uma coisa, Fernando, que eu já escutei, não uma, não duas, mas várias vezes, é a seguinte expressão. O bichinho é tão bonito, mas é cego. Esse mais já pega, né? Esse, pronto. Aí eu queria conversar sobre esse mais contigo e com os ouvintes, Fernando. Por quê? Lembra que eu falei, né, na nossa questão anterior sobre a barreira atitudinal? O Uhum, que é a barreira atitudinal? A barreira atitudinal é como as pessoas percebem e interagem com o indivíduo em relação à deficiência e não ao indivíduo. Então, por exemplo, quando as pessoas chegam para mim, né, e fazem essa expressão, o bichinho é tão bonito, mas é cego. É como que a beleza do ser ela ficasse prejudicada em virtude da deficiência. É como que a deficiência ela fosse um fator de quebra, né? E lógico, Fernanda, a gente tem um resquício histórico nisso, né? Porque, por exemplo, se a gente pega o princípio lá dos deuses gregos, são corpos perfeitos, né? uhum, Os santos, enfim. Então, a própria estrutura da nossa Bíblia, ela sempre traz a questão da cura da deficiência, trazendo esse indivíduo para uma perspectiva de um corpo são, um corpo perfeito, percebe? uhum, Então, na realidade, essas expressões, essa percepção, ela vem eh, de uma relação histórica entre a sociedade e a pessoa com deficiência. E essas barreiras atitudinais, elas muitas vezes são prejudiciais para essas relações humanas. Por quê? Porque quando é uma situação como essa, que uma pessoa me encontra na rua e diz, o bichinho é tão bonito, mas é cego, tudo bem, isso não implica em um prejuízo social para uma pessoa com deficiência. Mas imagina, Fernando, quando um gestor de um RH, por dó da deficiência ou por achar que a deficiência é limitante, deixa de contratar um profissional que tem altas capacidades. Imagina quando alguém deixa de interagir na escola, na igreja, na rua, com uma criança com algum tipo de deficiência porque acha que ela é feia em virtude de sua deficiência. Aí é onde a gente começa a perceber o prejuízo social desse indivíduo. E então a barreira atitudinal é a forma como as pessoas interagem em relação à deficiência. E Fernando, essa barreira, ela não é só para o lado negativo, porque da mesma forma, por exemplo, quando uma pessoa olha, nossa, o Milton, ele é fantástico, mesmo sendo cego, ele trabalha, ele estuda, ele faz tudo, e o indivíduo lá que não tem nada, não faz nada. Então, veja, ele não está comparando Milton, que é cego, e outra pessoa que não tem deficiência, ele não está comparando as pessoas, ele está comparando a deficiência e a não deficiência.
Então, quando essa comparação está ligada diretamente à característica, também é uma barreira de atitude, também é prejudicial para essa interação da pessoa com deficiência na sociedade. O que é que a gente tem que perceber? A gente tem que perceber o indivíduo, tem que olhar a pessoa, por exemplo. Muitas pessoas que te conhecem, olha para o Fernando. Olha o Fernando enquanto pai, enquanto companheiro, enquanto profissional, enquanto agente, né, social. Não olha se Fernando, sei lá, é alto, é baixo, é bonito, não. E por que que tem que olhar para Milton, mas primeiro tem que enxergar a cegueira dele para comparar a cegueira com aquilo que ele é ou aquilo que ele faz? Não, o caminho para a gente atuar nessa perspectiva da inclusão é primeiro olhar a pessoa, depois talvez se atentar-se às suas características. Nossa, muito boa. Que reflexão boa. Milton, me deu um insight aqui, uma coisa que me faz refletir, nós, os cristãos e cristãs que buscamos aprofundar nos textos bíblicos, aquela questão do milagre da ressurreição de Lázaro, tem um detalhe muito importante que muitos de nós nos sentimos convidados e convidadas a perceber. É que o Cristo, naquele momento, ele diz: tirem as amarras, retirem as amarras. É uma técnica, sabe? Retira as amarras do seu olhar, do seu perceber, retira as amarras da sua forma de elaborar pensamentos, perceba suas atitudes. Eu acho que esse foi o tema desse momento que você trouxe aqui para a gente, né? Para essa ressurreição acontecer, sair dessa situação de discriminações atitudinais e sermos pessoas mais íntegras também nas nossas atitudes. Muito obrigado por esse bloco. Milton, tem uma coisa interessante aqui. Talvez até a gente possa brincar com essa questão das atitudes. Você está hoje como secretário, né, na Coordenação Geral de Tecnologia Assistiva do Ministério da Ciência e Tecnologia. Que é esse trem de tecnologia assistiva, Milton? Ah, rapaz, isso é um tema, Fernando, para mim que é encantador. Hum, A tecnologia assistiva, para mim, sabe, quando a gente diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e tem uma outra passagem, Fernando, que diz que a fé remove montanhas, tem alguma coisa nesse sentido, né? com Pois certeza. é. Eu digo que lógico, eu não vou trazer aqui, Fernando, para cansar os ouvintes, uma definição técnica de Uhum. tecnologia assistiva, Não é nosso mas tema, fica tranquilo. não, e não é nosso tema, mas eu quero trazer uma reflexão que eu desenvolvi. Eu já trabalho com tecnologia assistiva há mais de 20 anos, eu venho pesquisando, estudando e trabalhando com esse tema. Uhum. E em uma das palestras que eu dei a respeito desse tema, eu disse, poxa, eu queria alguma coisa que impactasse as pessoas. E eu fiquei pensando em um título. A propósito, Fernando, eu sou formado em publicidade e propaganda pela Uhum. Universidade Católica de Pernambuco. E Uhum. uma das coisas que eu aprendi no meu curso é que muitas vezes você tem que vender um livro pelo título, né, pela capa. Não Uhum. só um livro, mas às vezes tudo que a gente faz para publicizar, você vende, né, em uma frase, em um título. E aí eu, poxa, como é que eu vou vender a minha palestra para as pessoas? Aí eu pensei no seguinte, viu? Quero que seus ouvintes agora prestem bem atenção. Tecnologias assistivas são ferramentas de acessibilidade que transformam pessoas com deficiência em simplesmente pessoas. Olha só. Eita! Aí as pessoas vão dizer, peraí, é um milagre? Talvez sim. Por que não? Boa. Porque não pode ser o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo operando. Por que que eu digo que a tecnologia assistiva, Fernando, são ferramentas de acessibilidade que transformam pessoas com deficiência em simplesmente pessoas?
Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma reflexão contigo e para os nossos ouvintes acompanharem, certo? Uhum. A gente falou da definição de pessoa com deficiência, não foi? Isso mesmo. Nós não falamos que o que caracteriza a deficiência não é a forma como o indivíduo é, mas sim as barreiras com que ele interage, Sim. não é isso? Uhum. Por sua vez, Fernando, a gente não pode dizer que a acessibilidade é tudo que é acessível é aquilo que não tem barreiras para dificultar essa interação da pessoa com deficiência na sociedade, Uhum. não é isso? A Sim. tecnologia assistiva são ferramentas, né? São equipamentos, podem ser softwares, pode ser metodologia, recursos, pode ser, enfim, tudo aquilo que visa eliminar barreiras. Ou seja, a tecnologia assistiva é uma ferramenta para promover a acessibilidade. Tudo bem até aqui? Sim. Bom, Sim. Estamos acompanhando. então vamos ao fecho. Se a tecnologia assistiva remove a barreira entre o indivíduo e a sociedade, e o que caracteriza a deficiência são as barreiras, a gente pode dizer, Fernando, que se não há barreira, a deficiência está descaracterizada. Se a deficiência está descaracterizada, significa que a tecnologia assistiva ela transforma uma pessoa com deficiência em uma pessoa. E por que que eu digo isso? E aí vamos a um exemplo prático. Nós estamos aqui, eu e você, separados fisicamente, porém unidos por uma tecnologia digital, não é isso? Isso. Bom, você enviou um link de acesso, eu sentei em frente ao meu computador, acessei o meu link, eu liguei a minha câmera, liguei o microfone e nós dois estamos falando. Fernando, eu fiz isso sozinho. Sim. Ou seja, a gente pode dizer que nesse momento há barreiras para que a gente se comunique? Não. A gente superou isso. Com a Então isso, tecnologia. Gostei. então Ó, isso significa que nesse momento não há caracterização de deficiência, mesmo Milton sendo uma pessoa cega e Fernando sendo uma pessoa enxergante, uma pessoa vidente. Percebem? sim. Então, a tecnologia assistiva, gente, é tudo que você imaginar que possa servir para remover uma barreira. Ou seja, quando você se dispõe a ajudar uma pessoa com deficiência na rua, que não tem acessibilidade, para ela atravessar a rua com segurança, você está sendo tecnologia assistiva. Quando você se dispõe no ambiente escolar a ler um texto ou a reposicionar o indivíduo que precise ou a superar uma barreira física, você, enquanto pessoa, está sendo tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva não é só um hardware, um software, um aplicativo mágico que faz a gente fazer as coisas. Não. A atitude que nós chamamos de atitude inclusiva também é tecnologia assistiva. E Bacana. cada um de nós, enquanto membros dessa sociedade, podemos contribuir para eliminar as barreiras e, consequentemente, transformarmos pessoas com deficiência em simplesmente pessoas. Ou seja, nós podemos, em momentos específicos, ser o Cristo que não cura, mas pelo menos elimina a barreira que a deficiência impõe. Talvez seja até uma discussão da cura, né? O que é cura, na O verdade? que é, Porque o às que é vezes cura? porque tem uma relação tão mágica que às vezes você fica assim pensando, isso aqui é Jesus Cristo, é um mágico, né, de palco. E aí é outra coisa. É uma perspectiva do social que é colocada, que muitos de nós nos identificamos. Ser juntos, ser em solidariedade, ser em fraternidade e crescer nisso. Muito bom, Milton. Nosso tempo está passando e a gente vai ter que correr aqui com nossas coisinhas por causa do tempo. Temos aqui, assim, você ajuda a gente
a perceber tudo isso dentro desse tema, que é o nosso tema que transversaliza, tá dentro de tudo, mas a sua síntese nesse sentido do que isso entra como política pública, que foi o nosso tema que a gente anunciou. Você consegue dar vai ter que ser resumido, tá bom? Porque o nosso tempo está acabando, mas não é a fala final, mas vai ter também, tá bom? Vamos. Política Fernando, pública. tudo que a gente faz quando é voltado para a sociedade é política pública. Muita Uhum. gente pensa, né, que a política pública ela tem que partir exclusivamente dos nossos governos, né, seja ele na esfera que for. Só que imagina, quando a gente faz um mutirão para ajudar alguém da nossa sociedade, ali da nossa comunidade, a gente está fazendo política pública. Quando a gente se reúne na nossa igreja, na nossa escola, no nosso trabalho, de repente, em prol de alguém, vamos fazer uma homenagem a uma pessoa que é tão boa, vamos fazer um aniversário, todo mundo ali se cotiza, isso é política pública. Então, política pública, quando a gente fala em relação à política pública e pessoa com deficiência, o primeiro passo é aquilo que a gente falou na nosso primeiro ponto. É você passar a enxergar esse indivíduo enquanto pessoa. E o que é que eu posso fazer por ele? Eu vou, de repente, na minha comunidade, organizar aqui um curso. Vamos fazer um convênio, vamos fazer uma parceria aqui da associação de bairro ou da comunidade da igreja. Vamos fazer uma formação para o pessoal aqui da comunidade. Como é que eu posso incluir as pessoas com deficiência que fazem parte desse ciclo? Isso é política pública. Muito bom. Nós vamos fazer uma atividade cultural. Como eu posso incluir pessoas com deficiência nessa atividade cultural? Então, todas as nossas ações, Fernando, quando a gente realiza em prol de outrem ou de uma coletividade, é política pública. E aí o passo seguinte é pensar, como é que eu posso incluir pessoas com deficiência dentro dessas minhas ações? Superar barreiras, essas barreiras das acessibilidades também podem estar acontecendo, inclusive, nas nossas igrejas, nos nossos grupos, né? Então, Sim, assim, a gente presta certamente, atenção nisso, né? com certeza. Milton, agora, só para finalizar e dar o recado final, você é um homem que eu sei das suas histórias, e aí já encontrou até com Dom Helder Câmara, um grande profeta do nosso país, Brasil. Você teve com ele, como é que conta essa historinha? E aí, e também em seguida, a sua mensagem final aqui para finalizar e mandar o seu abraço para todas e todos. A gente vai fazer chegar esse lado em Pernambuco, esse Opa! videozinho aqui, viu? Ô, Fernando, só de lembrar disso, cara, me emociona. Sabe aquela Hum. história de você não ver, mas perceber a luz? Uhum. Eu fazia parte de um coral do Instituto de Cegos de Recife, e o Instituto de Cegos lá em Recife era ligado à Santa Casa de Misericórdia. Uhum. E, salvo me engano, foi no ano de 1998, não tenho exatamente a certeza, mas nós fomos convidados a cantar na missa de aniversário do Dom Helder Câmara. E nós fomos para lá, aquela coisa toda, né? Muita, muita gente. E nós cantamos na missa e depois ele veio, né? Cumprimentou algumas pessoas, ele já muito, muito idoso, mas eu lembro dele ter chegado perto de cada um de nós individualmente e ter dado um abraço. Cara, eu já recebi muitos, muitos abraços, mas você ser abraçado por um indivíduo, por um homem que tem uma história, que tem um legado como o de Dom Helder Câmara, é algo que marcou a minha vida de fé, minha vida enquanto pessoa com deficiência. Aquele abraço, Fernando, ele me fez crescer muito. E acho que já emendando na minha mensagem final para os nossos ouvintes, o mundo está tão cheio de maldade, o mundo está tão cheio de guerras, de ambições, de cobiças, de pensamentos individualistas, que eu acho que não custa nada a gente, em algum momento do nosso dia, pensar. Eu costumo fazer isso à noite, porque aí você faz uma volta ali ao longo do dia que você passou. Hoje, o que é que eu fiz pelo outro, pela coletividade?
E eu convido vocês a, sempre que possível, fazer essa reflexão, né? O que eu fiz, o que eu posso fazer por aquele que precisa dessas políticas públicas, precisa de inclusão, precisa ter as suas características mais respeitadas. Enfim, no mais, Fernando, eu queria muito agradecer o espaço, o carinho e parabenizar não só a você, mas todos os que se esforçam para fazer a vida do outro um pouquinho melhor e não simplesmente esperam, sabe? Como muitos fazem, esperam e criticam. Não, vocês fazem. Então, isso para mim, poder estar aqui hoje, dividindo um pouco do meu saber é de uma gratidão enorme. Então, eu quero deixar um abraço enorme e muito caloroso em cada um que nos ouviu até agora e que teve a paciência aqui para aguentar esse papo bacana. E É a uma você, Fernando, honra, uma também grande agradeço o convite e a confiança naquilo que a gente faz. Obrigado mesmo. A gente que agradece, é uma grande honra ter você com a gente, você sabe disso, né? Uma honra também termos essa presença do Cristo que se faz em Milton. Muito obrigado por isso, Ah, viu? É, e nós vamos agradecendo aqui também. Vocês vão ficar agora com a nossa teóloga, a Simone Furquim, né, trazendo para a gente, como sempre, uma riqueza de reflexão sobre o Evangelho. E logo após nosso programa, quem está pela rádio vai escutar nosso arcebispo, né, Dom Paulo César. Um grande abraço a todas e todos. Deus abençoe, saúde e paz. Olá, ouvintes! A leitura de hoje é Mateus, capítulo 19, de 13 a 15. O texto nos relata que as crianças foram levadas até Jesus para um ritual de consagração e bênçãos, mas os discípulos repreenderam a presença delas. Então disse Jesus: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Naquela sociedade, as crianças e também as mulheres eram desvalorizadas, não eram contadas como pessoas. Elas não podiam se aproximar de um mestre. Jesus desconstrói essa ideia contra as crianças e ensina para os discípulos a valorizar e a aprender com elas. Importante também compreender que naquela sociedade as crianças eram educadas pela mãe, em casa, até completar 12 anos de idade. Depois dos 12 anos, os meninos eram catequizados nas sinagogas pelos mestres da lei. Certamente Jesus, quando criança, aprendeu de Maria sobre o Deus libertador que olha e acolhe os humildes e pequeninos. E no Evangelho de Mateus, os pequeninos são os empobrecidos, os que choram, os fracos, os humildes, os famintos de justiça. Em uma oração, Jesus vai dizer: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Os doutores da lei se arrogavam ricos no espírito, pois eram conhecedores dos escritos sobre Deus e sobre as normas para ser puro, daquelas prescritas no Antigo Testamento. O evangelista Mateus nos narra que eles foram muito criticados por Jesus porque não viviam a verdadeira essência do que Deus ensinou e excluíam as pessoas, as crianças, os pobres, as mulheres do plano de salvação de Deus. Mateus nos revela que, para Jesus, são as crianças e os pequeninos que nos ensinam, porque já vivem o reino dos céus em sua relação fraterna e solidária. Por isso, no alto da montanha, Jesus afirma também que o reino dos céus pertence aos pobres no espírito e aos que são perseguidos por promover a justiça. E agora, nesta semana, aqui em Brasília, está tendo a Marcha das Margaridas, que celebra a memória da vida da sindicalista Margarida Alves, que foi perseguida e assassinada por lutar por justiça e dignidade de vida para os trabalhadores e trabalhadoras na Paraíba. Estes são os considerados pequeninos, os injustiçados.
Estão presentes aqui milhares de margaridas de todos os estados e do DF. Todas elas já vivem o reino dos céus em seu meio. São crianças, são mulheres do campo, da floresta, mulheres das águas e da cidade. Todas elas lutam por justiça e dignidade de vida para si, para sua família e para sua comunidade. Essas margaridas aguerridas, decididas, nos ensinam a viver o projeto de Deus, que quer um outro modelo econômico e social possível e habitável para nós, ou seja, uma sociedade do bem viver. Viva as margaridas! Bem comum, todos dando as mãos.